Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o surto de gripe registrado no Rio de Janeiro já está provocando a falta de medicamentos em farmácias da cidade. Nas últimas semanas, a procura por atendimento nos postos de saúde aumentou muito. O rápido crescimento no número de casos de gripe no Rio de Janeiro nas últimas semanas levou a um salto de 2.647% nos atendimentos para pacientes com sintomas relacionados à síndrome respiratória aguda grave nas unidades de pronto atendimento, as UPAs estaduais. Com isso, hospitais e postos de saúde estão lotados e os medicamentos estão em falta na cidade. A vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro foi retomada, mas está muito abaixo da meta, que é imunizar 80% do público-alvo. A variante Darwin da influenza encontrou na capital fluminense o ambiente ideal para a disseminação. Baixa cobertura vacinal e a flexibilização do uso de máscaras são alguns dos motivos que levaram à propagação da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, mais de 21 mil pessoas foram diagnosticadas somente nas últimas 3 semanas. Esse aumento repentino vem causando superlotação nas unidades ambulatoriais. Além do Rio de Janeiro, o Amazonas também vive um surto de gripe com a circulação do vírus influenza A. E falando sobre coronavírus, o Reino Unido registrou ao menos uma morte por Covid-19 ligada à variante Ômicron do coronavírus nesta segunda-feira. Este é o primeiro caso conhecido de óbito pela variante no mundo. Para frear a rápida propagação, os britânicos retornaram ao teletrabalho. Durante uma visita a um centro de vacinação, Johnson pediu para deixar de lado a ideia de que essa é uma versão mais branda do vírus. A retomada do trabalho remoto ocorre no momento em que o governo inicia uma luta contra o tempo para aplicar o maior número possível de vacinas de reforço até o fim do ano. O governo inglês estabeleceu uma missão complexa de oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os adultos do país até 31 de dezembro. Isso significa quase 1 milhão de doses por dia. Para isso, o país abriu mais centros de imunização que vão funcionar por mais horas ao dia e receberão o apoio do Exército. O site do governo que permite agendar a vacinação caiu no domingo à noite após um discurso de Johnson à nação. Os problemas persistiam nessa segunda-feira. O portal informa ainda que acabaram os testes de antígenos que o Serviço de Saúde Pública inglês distribui gratuitamente e que agora devem ser feitos diariamente por quem tem contato próximo com um infectado com a variante Ômicron. E a Argentina adotará um passaporte sanitário para grandes eventos a partir de 1º de janeiro, com a meta de reduzir a curva de contágios de Covid. De acordo com a nova determinação, todos os maiores de 13 anos devem demonstrar que estão com o esquema vacinal completo contra o coronavírus. A medida vale para acesso a locais de dança, salões de festas ou similares que se realizem em espaços fechados. Também terão que demonstrar que estão vacinados os argentinos que quiserem participar de viagens em grupo ou eventos com mais de 1.000 pessoas, tanto em espaços fechados quanto abertos. A obrigatoriedade do passaporte sanitário já tinha sido adotada pelos governos das províncias de Buenos Aires, Tucumã e Salta, mas agora vai ser estendida a todo o país. Com 45 milhões de habitantes, a Argentina tem tido um aumento leve, mas sustentado dos casos de Covid nas últimas semanas. Mais de 31 milhões de pessoas já tomaram as 2 doses da vacina no país, enquanto outros 6 milhões receberam a primeira dose, mas ainda não completaram um esquema vacinal. E mudando de assunto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou situação de desastre federal no Kentucky, depois que tornados mataram mais de 100 pessoas neste e em outros estados americanos. Desastre federal.
Foi assim que o presidente americano Joe Biden classificou a situação do estado do Kentucky, depois que tornados deixaram dezenas de mortos na madrugada de sexta para sábado. Os serviços de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes e ajudam os moradores. Autoridades federais e locais já advertiram que o número de vítimas fatais deve aumentar nas próximas horas. Os serviços de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes e ajudam os moradores de Mansfield a limpar os escombros no meio da destruição. Muitos tentam resgatar pertences no que sobrou das casas. Era possível ouvir um barulho muito alto, como se fosse um trem. Foi o que pareceu, e eu tive muita sorte, porque 2 ruas de onde eu moro foram destruídas. Estamos sem teto. Minha esposa e eu tentamos resgatar roupas e lembranças importantes. Rastreadores apontaram que a tempestade do fim de semana levantou destroços a até 9.100 metros de altura. Em Mansfield, a tempestade parece ter quebrado um recorde de quase um século, ao afetar mais de 320 quilômetros de terra. Os estados do Missouri, Illinois, Tennessee e Arkansas também registraram imagens de prédios destruídos, árvores caídas, casas arrasadas e veículos capotados. Pelo menos 33 mil habitantes da ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, estão confinados em casa devido aos gases tóxicos emitidos pelo vulcão Cumbre Vieja. Informa confinamiento por nivel alto de gases. Fechar portas, janelas e evitar qualquer entrada de ar externo. Essa foi a ordem das autoridades para moradores da ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, onde o vulcão Cumbre Vieja segue emitindo gases tóxicos. Também foi ordenado à população que desligue aparelhos de ar-condicionado e aquecedores, além de vedar portas e janelas com fitas. O governo regional também alertou que se confinar em carros não é seguro. O alerta atinge 3 municípios com 33 mil habitantes, o equivalente a 38% do total da ilha. A erupção do Cumbre Vieja, que começou em 19 de setembro, é a primeira em meio século na pequena ilha do arquipélago. A atividade vulcânica não provocou vítimas, mas causou danos importantes e a evacuação de mais de 7 mil pessoas. Alguns moradores perderam tudo que tinham sob os rios de lava. Um adolescente de 18 anos detonou uma bomba em uma escola em Moscou, na Rússia. De acordo com agências de notícias do país, pelo menos 7 pessoas se feriram no ataque. Um ex-aluno de uma escola ortodoxa em Serpukhov, ao sul da capital russa, detonou uma bomba no local nesta segunda-feira. Dados preliminares da polícia dão conta de que o jovem de 18 anos feriu um adolescente de 15 anos e assim mesmo. Agentes de segurança seguiram para o estabelecimento e retiraram outros alunos e funcionários da escola. O número total de vítimas do ataque ainda está sendo apurado. A frequência de atentados como este aumentou na Rússia nos últimos anos. A preocupação com futuros ataques endureceu a legislação do país sobre o porte de armas. E no esporte, a Vila Olímpica e Paralímpica de Anqing, na China, passou por testes de operação e o local já está preparado para receber as delegações nos Jogos de Inverno de Pequim no ano que vem. Os testes, envolvendo cerca de 1.100 participantes, incluíram exercícios de serviços de registro, acomodação e cantina, testagem, transporte e treinamentos de emergência a condições meteorológicas extremas e incêndios. Segundo a Secretaria-Geral de Operações da Vila Olímpica, todas as provas foram concluídas sem problemas e novas melhorias serão feitas antes que a vila comece a operar, em 23 de janeiro. 3 vilas olímpicas serão usadas por atletas, técnicos e oficiais durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. Elas ficam no centro da capital da China, no distrito de Yanqing e na cidade de Zhangjiakou. As Olimpíadas de Inverno serão realizadas do dia 4 ao dia 20 de fevereiro, enquanto as Paralimpíadas serão realizadas entre 4 e 14 de março de 2022. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui.
mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.